Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, fala, Senhor, através desse estudo conosco. Permita, Senhor, que conheçamos cada dia mais a Sua palavra. Abra, Senhor, nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos compreender o verdadeiro e o secreto, Senhor, e o espiritual. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje vamos ler dos versículos 17 a 28 do capítulo 20 de Mateus. Vamos lá? O pedido dos filhos de Zebedeu. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e, no caminho, disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Então aqui Jesus estava revelando, o que iria acontecer com ele, o Filho do Homem, Jesus, quando ele chegasse a Jerusalém. Lá ele seria entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, os mestres da lei, e eles iriam o condenar à morte. Então ali Jesus estava anunciando a sua morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então agora Jesus estava anunciando a sua ressurreição, Então Jesus seria entregue por parte dos judeus, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, aos gentios, aos não-judeus, para que os não-judeus escarneçam, zombassem de Jesus, o açoitassem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Então os não-judeus, levariam Jesus para ser crucificado. Contudo, ao terceiro dia, Jesus iria o quê? Ressuscitar. Jesus, pela terceira vez desde a confissão de Pedro, lá em Mateus 16, versículo 16, disse a seus discípulos que ele sofreria em Jerusalém, morreria e ao terceiro dia ressuscitaria, Versículo 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Quem eram os filhos de Zebedeu? Tiago e João, Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, com os seus filhos, Tiago e João, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Então ela adorou ao Senhor Jesus e pediu a ele. E ele diz-lhe: Que quereis? Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Então ali ela estava pedindo que Tiago e João fossem, um sentasse à direita de Jesus e o outro à esquerda no reino de Jesus. Versículo 22. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. Então Jesus falou: Você não sabe o que você está pedindo. Será que eles podem beber o cálice que eu vou tomar? Que cálice era esse? A sua morte, A morte que ele estava anunciando ali nos versículos anteriores, sobre ele ser entregue pelos judeus aos não-judeus para o quê? Para ser crucificado e morto, Então ele está falando: vocês podem beber o cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Então eles responderam que poderiam, podemos beber desse cálice, receber o batismo que Jesus ia receber. E aí Jesus respondeu, versículo 23, e diz-lhes ele: Na verdade bebereis o meu cálice. Aqui Jesus estava anunciando, que os apóstolos, a forma que os apóstolos iriam morrer,
que muitos iam sofrer por causa do Evangelho. Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Então Jesus falou, vocês vão beber do cálice que eu vou beber, mas só quem tem direito de escolher quem vai se sentar ao meu lado é aquele para quem Deus preparou, né? Para quem Deus está preparando esses lugares. Versículo 24. E, quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então, os outros 10 apóstolos, né, os outros 10 discípulos de Jesus, ficaram indignados contra Tiago e João, quando ouviram, né, que a mãe queria que um sentasse à direita de Jesus e o outro à esquerda. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios, né, os príncipes dos não-judeus, são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Então, eles estão debaixo de uma autoridade maior, né? Versículo 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Então, diferentemente de um reino mortal, de um reino não judeu, né, em que há uma divisão de classes, há uma divisão de hierarquia dentro de uma autoridade, em que um é maior, superior que o outro, não pode ser entre nós cristãos, né? Não podemos achar, não, esse é mais importante que o outro, mas aquele que quiser ser grande tem que fazer o quê? Ser o servo, né? Servir, fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, até Jesus, que é Filho de Deus, né, Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio o quê? Para morrer por nossos pecados, para que possamos, através dele, termos vida. Tem um versículo, acho que é um pouco mais à frente, né, que fala que Jesus lava os pés dos discípulos para que eles aprendessem com Jesus, assim como Jesus lavou os pés deles, que eles lavassem os pés uns dos outros. O que isso quer dizer? Assim como Jesus serviu a eles, que eles sirvam uns aos outros. Então, dentro de uma igreja, dentro dos cristãos, né, no meio dos cristãos, não pode haver um acreditando ser maior que o outro, mas sim um servindo ao outro, né? Em uma situação de igualdade. Tiago e João, ao que parece, a mãe deles também, apesar de reiterados alertas de Jesus sobre seu julgamento vindouro e seus ensinamentos sobre a humildade, ainda estavam preocupados com o prestígio e o poder, né? Jesus, com grande sensibilidade, não rejeitou de forma abrupta esse pedido de uma mãe. Antes, ele usou a questão como um trampolim para corrigir a forma equivocada como essa mãe compreendia essa questão e para ensinar as lições valiosas como humildade e servidão. O verdadeiro discipulado envolvia a submissão e o serviço. Os discípulos de Jesus deveriam seguir os passos de seu mestre, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Salomé veio para conseguir algo, mas saiu da presença do Salvador após ter feito o sacrifício supremo para qualquer mãe ao dar seus 2 filhos para Cristo. Tiago foi martirizado por seguir a Cristo. João, embora tenha sobrevivido aos outros apóstolos, também sofreu perseguição. Então, aquela mãe, né,
queria, né, visava algo maior, mas o maior sacrifício que ela fez foi dar seus 2 filhos para Jesus Cristo, né, para serem seus seguidores. Aí fala que Tiago foi martirizado. Amém? Então vamos ver a esposa de Zebedeu, né? Essa mãe de Tiago e João que pediu a Jesus por isso. O perfil dela: uma mãe ambiciosa. O histórico: a mãe dos discípulos Tiago e João. Nome dessa mulher é possivelmente Salomé, uma seguidora devota de Jesus. História dela: ela pede a Jesus para favorecer seus 2 filhos quando assumisse seu trono por direito no céu. A atitude dessa mãe compreensivelmente causou ciúmes e ressentimentos em meio a outros discípulos. Jesus usou sua petição para explicar aos discípulos e às outras pessoas presentes a humildade e o serviço no reino de Deus. E a lição de vida foi: a ambição, mesmo que bem intencionada, pode turvar o bom julgamento. Lá em Lucas 22, de 25 a 26, é um pouco semelhante ao que lemos aqui nos versículos 20, no capítulo 20 e versículo 25 e 26, né? Que fala: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Amém, amados? E é isso. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.